Fala, rapaziada, aqui é o professor Diogo Costa falando. Nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com você 3 dicas para você ganhar massa muscular e que fisiculturistas profissionais usam, tá? E que você pode aplicar, porque é o seguinte, o fisiculturista profissional, ele faz coisas que pessoas comuns não podem fazer. Afinal de contas, ele é um atleta de alto nível, um atleta de alta linha, tá? Ou seja, ele depende muitas vezes do esporte, da atividade física, como profissão, como sobrevivência. E é exercido nele muita pressão, tanto nele, né, em si mesmo, como, por exemplo, também a pressão de patrocinadores, a pressão do público. Ele precisa estar sempre no topo para continuar tendo patrocínio, para fazer campanhas de marketing, para estar na mídia, para ganhar dinheiro, para fazer sucesso. E aí eles são capazes de fazerem coisas, de performarem, de terem performance, rendimento muito acima da média das pessoas comuns. Então, ou seja, nós devemos ter o cuidado com o que nós imitamos de determinados atletas, tá bom? Como dizia até mesmo na faculdade, uma frase que eu aprendi com um dos meus professores, atleta não é sinônimo de saúde, tá bom? Então o atleta ele vai fazer coisas que vão além da saúde, até mesmo da integridade física deles, né? Eles treinam muitas vezes lesionados e aí fazem alguns métodos para mascarar aquela lesão e a conta é paga depois, né? Na aposentadoria. Você pode até mesmo ver o caso do Ronnie Coleman, né? Que recentemente, de alguns anos atrás, aí, vem sofrendo bastante, principalmente com relação à coluna dele, pagando um alto preço do nível que ele atingiu na época em que ele era um fisiculturista profissional e grande campeão, né? Então, ou seja, precisamos tomar muito cuidado. Porém, eu vou compartilhar aqui com você 3 dicas que de fato você pode aplicar nos seus treinos. São dicas seguras, são dicas que não vai trazer riscos aí para sua integridade física, claro que você sabendo aplicar da maneira correta, tá bom? Então vamos lá, dica número 1, tempo sob tensão. Uma das primeiras vezes que eu ouvi falar sobre isso aqui foi através do fisiculturista chamado Ben Pakulski. O que seria o tempo sob tensão? O nome já diz. É o tempo no qual aqueles grupamentos musculares que estão sendo trabalhados em um determinado exercício fica sendo submetidos à sobrecarga que você está aplicando, ao estímulo que você está aplicando. Então, por exemplo, se você está fazendo lá um agachamento, então aqueles grupamentos musculares que estão sendo trabalhados no agachamento, para aquela sobrecarga e o número de repetições que você está fazendo, eles vão ser submetidos a um determinado tempo sob tensão. Então, digamos que você faz 8 repetições e termina isso aproximadamente em 20 segundos, então esses grupamentos musculares ficaram sobre um tempo sob tensão de 20 segundos aproximadamente. Tá bom? Então, o fisiculturista Ben Pakulski, ele diz, diante das experiências dele, dos anos de treinamento, das aplicações nele mesmo, dos experimentos e também nos seus alunos, nos seus seguidores, de que uma faixa boa, interessante para fazer o tempo sob tensão é a execução de 4 segundos de fase excêntrica, ok? E 1 segundo de fase concêntrica. Então vamos traduzir isso aqui para você. Digamos, vamos voltar ao exemplo aqui do agachamento. Então você tirou a barra do descanso, você inicia o movimento de flexão dos joelhos, flexão do quadril, né? Você vai fazer a fase excêntrica, ok? A fase da descida. Então essa descida você vai fazer de forma lenta, ao ponto que quando você completar a amplitude de movimento na descida, você leve 4 segundos para isso, de forma controlada. Chegou lá embaixo, você não vai dar pausa, então por isso 0 segundos aqui. E aí você vai subir em 1 segundo, que é a fase concêntrica, é a fase que seus músculos contraem. Você faz a extensão do joelho, a extensão do quadril para superar
a sobrecarga e a força de gravidade que está sendo submetida em cima de você. Estendeu completamente os joelhos e o quadril, você não dá pausa e já inicia o movimento de descida, tá bom? Nesse caso aí, o que está acontecendo? Cada repetição sua está durando 5 segundos, tá bom? E aí ele recomenda também que uma faixa ótima, boa de repetições fica em torno de 8 repetições. Então, se para cada repetição você está levando 5 segundos, 5 vezes 8, são 40 segundos que você está levando para executar cada série. Então ele diz que esse tempo de 40 segundos para cada série também é um tempo muito bom para alcançar melhores resultados em hipertrofia muscular. E como no caso você vai utilizar sobrecargas moderadas, leves a moderados no início, leve, porque você tem que se adaptar ao treinamento, e aí com a progressão das sobrecargas, você vai conseguindo então atingir sobrecargas moderadas. Com sobrecargas pesadas, você não vai conseguir fazer esse controle de 4 segundos de fase excêntrica, tá bom? Então, para compensar que você está treinando com uma sobrecarga moderada, você vai dar intervalos de recuperação de aproximadamente 40 segundos. Ele diz que pode ser entre 30 a 60 segundos, mas numa média, 40 segundos está de bom tamanho. Você vai fazer uma recuperação parcial da sua musculatura, tá? Para que você possa de novo aplicar a próxima série fazendo esse método aqui. Tá legal? Então, é um método de treinamento, é uma dica que você vai treinar, é super seguro fazer isso aqui, é até bacana porque o movimento fica bem bonito, bem trabalhado, tá? Bem executado, é ótimo até inclusive para educativo, para você aprender a dominar de forma correta os movimentos dos exercícios da musculação e não ficar fazendo rápido igual um louco ou pegando pesos muito pesados e terminando a série muito rápido, tá? Porque você não suporta muito tempo aquela sobrecarga que está sendo submetida, tá bom? Existem alguns estudos científicos que realmente comprovam que a fase excêntrica bem lenta e controlada realmente traz alguns resultados em hipertrofia muscular, se comparado com velocidade normal, assim como também há estudos que ainda não deixaram claro, que não conseguiram encontrar de fato que treinar dessa forma realmente forneça alguma vantagem, tá? Mas aí cabe a você experimentar no seu dia a dia, nos seus treinamentos e ver se isso vai trazer um melhor resultado para você. E também esse aqui não é um método definitivo de se treinar. Você pode passar uma temporada treinando assim, por exemplo, 1 mês, 2 meses treinando assim, depois você muda. Ele até recomenda que você mude esse tempo aqui, tá? Então você pode treinar também 6-0-1-0, você pode treinar, sei lá, 2-0-1-0, que aí seria com sobrecargas mais pesadas. Enfim, é importante que você varie isso aqui também, tá bom? Então vamos lá, dica número 2, confusão muscular. Apesar de eu já conhecer esse método, confusão muscular, através de livros, um vídeo que me marcou muito na época, que eu vi no YouTube, de inúmeros vídeos do fisiculturista Fernando Sardinha, foi quando ele falou sobre isso. Que ele treina através do feeling dele para aquele dia, para aquele momento. Então, digamos que em um determinado dia ele tem que treinar peitoral, e aí ele vai lá, por exemplo, supino reto com barra, ele bota uma sobrecarga pesada, digamos, e aí conseguiu fazer uma faixa de 6 a 8 repetições. Depois ele vai, por exemplo, um supino declinado com halteres, e aí faz, por exemplo, a primeira, quantas ele conseguir, mais 2 drop sets, mais 2 reduções de carga na sequência, tá? E depois, por exemplo, ele faz um voador peitoral, uma sobrecarga moderada, fecha os braços e segura em 5 segundos e abre os braços em 2 segundos. Eu não estou dizendo que ele falou isso, eu estou dando um exemplo aqui, tá? Para você. E aí, digamos que seja na segunda-feira. Aí ele vai treinar de novo, por exemplo, numa quinta-feira, peitoral de novo.
Aí já é completamente diferente. Alguns exercícios podem até se repetir, mas os estímulos já são completamente diferentes. Então, por exemplo, agora o supino reto ele faz com halteres, com sobrecarga moderada, 4 segundos de descida por 1 de subida, e assim que termina faz flexões de braço. Ao invés de fazer o supino declinado, ele faz, por exemplo, um supino inclinado com barra, com rest pauses. E ao invés de fazer o voador peitoral, ele faz um crossover no lugar, fazendo, por exemplo, 3 segundos mantendo a posição fechada e abrindo em 2 segundos, quantas repetições ele conseguir. Então, ou seja, cada vez que ele repete aqueles grupamentos musculares é um treino diferente, o que ele impede com que os músculos não estagnem, não se adaptem ao treinamento. Porque o maior desafio para um cara que já chega num nível avançado, ou que já alcançou aí próximo do seu limite natural, é conseguir evoluir. Porque você já treinou bastante coisas, você já experimentou vários métodos de treinamento, você já está há anos treinando e seus grupamentos musculares, seu corpo já desenvolveu o que tinha para desenvolver. E os resultados são muito lentos, então, para quem é de nível avançado. Então, se você não tomar cuidado com o planejamento, com a elaboração do seu programa de treinos, se você ficar muito tempo fazendo aquelas mesmas coisas, aí que você não vai ter resultado. Então, por isso, o princípio da confusão muscular, tá? Agora, é um método também, tem suas vantagens e desvantagens, assim como eu esclareci aqui no caso do tempo sob tensão, tá? Não recomendo você treinar assim a vida inteira, tá? Então, você pode, por exemplo, pegar 30 dias, 60 dias e ficar fazendo isso. Aí depois, numa outra temporada, você faz um programa fixo mesmo, de aproximadamente 30, 60 dias, fazendo aqueles mesmos exercícios, aqueles mesmos estímulos, mas procurando progredir a cada treino, aumentando sobrecargo, aumentando a amplitude de movimento, reduzindo o intervalo de descanso entre uma série e outra, entre um exercício e outro, tá bom? Então vamos lá, dica número 3 e a última, que é a falha muscular excêntrica. Esse método eu conheci através do Dorian Yates e também pelo Valdemar Guimarães, grande professor e treinador de fisiculturistas, inclusive muito amigo do Dorian Yates, e treinou durante muitos anos na academia dele, na Temple Gym, em Birmingham, né, na Inglaterra. O que diz o princípio aí, né, o método da falha muscular excêntrica? Você já deve ter ouvido muito falar do método da falha muscular concêntrica, ou seja, que você é recomendado com que você falhe na falha muscular concêntrica para você atingir o melhor potencial ali, né, do seu treinamento, para você fazer um treino de alta intensidade. Então, por exemplo, digamos que você vai fazer uma rosca bíceps com barra, né? Então, para determinada sobrecarga que você aplicou, você consegue fazer 10 repetições. Sua última repetição completa é na 10ª, onde você flexiona os cotovelos e estende novamente. Se você tentar flexionar os cotovelos de novo, vai sair uma repetição parcial, só os primeiros ângulos de movimento, você não vai conseguir prosseguir até em cima novamente, tá? Então, ou seja, sua 10ª repetição, você atingiu a falha muscular concêntrica. O problema, segundo Dorian Yates, é que quando você atinge a falha muscular concêntrica, você ainda deixou para trás, deixou na mesa, como ele mesmo diz no vídeo que eu vi, algumas repetições a mais de falha excêntrica. Você ainda conseguiria suportar mais algumas execuções na fase excêntrica, que é aquela fase onde você alonga os músculos ativamente e controla a descida, né, da sobrecarga que você está utilizando. Então, voltando nesse exemplo aqui da rosca bíceps, o que aconteceria, tá? Na rosca direta, você atingiu a 10ª repetição, a falha muscular concêntrica, desceu, estendeu os cotovelos, e aí você faz
o movimento até onde você conseguir, e aí um colega, um parceiro de treino vai completar este movimento para você. E aí, na descida, ele não vai participar, é você que vai controlar essa descida. E aí, novamente, ele vai fazer a subida para você, ou te ajudar na maior parte do tempo, e a descida você vai controlar. Vai chegar um momento que nem a descida você vai conseguir controlar mais, você vai acabar descendo rápido, não fazendo com controle mais. Então, ou seja, nesse caso, você também atingiu a falha muscular excêntrica. O Valdemar Guimarães chama isso de falha muscular total, porque você falhou tanto na fase concêntrica como também na fase excêntrica. Agora, as minhas observações. Também vantagens e desvantagens de se treinar assim. Em primeiro lugar, com relação a vantagens, é que você realmente vai garantir que você deu de tudo naquele exercício ali, e que você foi além da falha muscular concêntrica, né? Você chegou num nível a mais de treino, tá? De intensidade. Agora, o problema, realmente é muito difícil fazer isso, é uma coisa realmente de alta intensidade, árdua, completamente não recomendado para iniciantes intermediários, e para avançados só aqueles mesmos que já têm realmente alguns anos treinando, tá bom? Então deve-se tomar muito cuidado. Outro cuidado, nada de fazer sozinho com pesos livres, até mesmo porque você não vai fazer a fase concêntrica, você precisa de alguém para te ajudar. Então a outra desvantagem é que você precisa de um parceiro de treino, ou um professor, ou teu personal trainer te supervisionando, e tem que ser uma pessoa que realmente conheça isso aqui, domine isso aqui, tá? Então é outra desvantagem. Agora, uma coisa que você pode fazer, caso você esteja sozinho, dá para fazer isso em algumas máquinas, tá? Então vou dar 2 exemplos para você. Cadeira extensora unilateral. Você vai aplicar uma determinada sobrecarga, e aí você vai fazer a tua perna direita, vai fazer a extensão do joelho e a descida controlada, extensão do joelho, descida controlada. Aí digamos que a 10ª repetição, a sua 10ª extensão de joelho foi sua última, e aí você desceu. Se você tentasse estender de novo o joelho com a perna direita, você não conseguiria, sairia só os primeiros ângulos. Sua perna esquerda, então, que está descansada, vai fazer a extensão do joelho, e com a perna direita, agora lá em cima, estendida, você vai controlar a descida novamente. Perna esquerda faz a extensão do joelho e a direita controla a descida até o momento que você não vai aguentar nem fazer mais a descida, tá bom? Isso também pode ser aplicado, por exemplo, num banco Scott, na máquina. A mesma coisa, seu braço direito faz a flexão, a extensão do cotovelo normalmente, até atingir a falha muscular, onde você não vai conseguir mais flexionar o cotovelo. Então, teu braço esquerdo faz a flexão do cotovelo e com a direita você controla a descida até não aguentar mais. Aí dá um bom descanso e depois trabalha o outro braço fazendo esse mesmo princípio. Tá ok? Então, essa é a dica da falha muscular excêntrica, e essas são as 3 dicas que eu tenho para compartilhar com você. Espero que você tenha gostado do vídeo, curta, comente, faça perguntas, compartilhe nas redes sociais, ajude a propagar o conhecimento para outras pessoas, e assim elas se beneficiarão do mesmo conhecimento que você teve aqui, tá bom? Não deixe de visitar o site massamuscularagora.com para dicas avançadas sobre hipertrofia muscular, e agora é com você, faça acontecer. Fui!